Olá, serei seu professor nesta videoaula de soldagem e brasagem. Vamos começar? Os temas desta aula são conceitos, processos, simbologia, tipos de chanfros e tipos de defeitos. O processo de soldagem consiste em unir duas ou mais peças através de uma fonte de calor, com ou sem metal de adição. Existem mais de 30 tipos de processos de soldagem. Estaremos falando os principais ou os mais utilizados, como por exemplo, a soldagem pelo processo de oxiacetileno. Consiste na união de dois ou mais metais através de aquecimento com a queima de gás, com ou sem metal de adição. Existem também os outros processos onde a energia é de fonte elétrica, como por exemplo, o eletrodo revestido, a MIG, a MAG, a TIG, e também o outro processo que é a brasagem, que é através de um aquecimento térmico com metal de adição por meio de fluxo, que é um pó, uma pasta, ou de algum arame, ou de algum eletrodo, ou de alguma vareta, ou de alguma fita. Soldagem com eletrodo revestido. O seu circuito é um processo simples, consiste numa retificadora, onde vai fornecer energia elétrica para um eletrodo, que vai ser responsável em ser o metal de adição e a abertura do arco entre o eletrodo e a peça que é o metal base. Sua taxa de deposição é em torno de mais ou menos de 1 a 5 quilos, permite soldagem em peças com espessura acima de 2 milímetros e trabalha numa amperagem mais ou menos de 300 amperes. O revestimento é um item muito importante no eletrodo, porque além dele completar a composição química do metal de adição, ele é o responsável para formar aquela escória, aquela carepa, né? E ela que protege a poça de fusão. Temos também a soldagem TIG, que também é um circuito simples, onde uma fonte retificadora fornece energia elétrica para um eletrodo de tungstênio fazer a abertura do arco, mas esse eletrodo ele não é consumível, ele é responsável somente pela abertura do arco, até o metal base, até a peça ser soldada, e com ou sem o auxílio de um metal de adição, que seria uma vareta adicional, onde o operador teria que colocar no processo. Esse processo também traz como diferença, um diferencial, a injeção de um gás inerte. Na maioria das vezes é utilizado o argônio, e esse gás é o responsável pela atmosfera protetora da poça de fusão. É um processo que permite soldar peças acima de 1, 2 décimos até peça de 50 milímetros. Trabalha numa amperagem até mais ou menos de 400 amperes e a sua taxa de deposição é em torno de 200 gramas até 1,3 kg por hora. Temos também o processo MIG-MAG, onde o seu circuito também é um circuito simples. Uma fonte retificadora fornece energia para um eletrodo nu. Esse eletrodo vai ser o responsável pela abertura de arco e ele também vai ser responsável pela adição de metal. Esse processo também tem a necessidade de uma injeção de gás. Pode ser um gás inerte ou ativo, como por exemplo um argônio, um hélio, um CO2, e ele é o responsável pela atmosfera protetora da poça de fusão. A taxa de deposição dele é bem alta, chega até 15 kg por hora, trabalha com uma corrente de mais ou menos 600 amperes e pode trabalhar com peças com acima de 0,5 milímetros, 5 décimos de milímetros de espessura. Temos também a soldagem pelo processo arco submerso,
que também tem um circuito simples, onde uma retificadora vai fornecer energia elétrica para o sistema. Esse sistema tem um outro sistema que vai alimentar o arame e um outro sistema que vai introduzir um fluxo de proteção para a junta soldada. Ela tem uma excelente taxa de deposição. Quando é arame, chega até 15 quilos, e quando é fita, até 20 quilos. Trabalha numa amperagem um pouco maior e permite soldagem de chapas ou de peças com espessura acima de 5 milímetros. A única desvantagem desse processo é que você não consegue estar observando a olho nu, né, essa soldagem. Porém, é de fácil automação e ele confere um excelente acabamento na soldagem. É normal nos desenhos, principalmente em projetos, ter a simbologia de solda. A simbologia de solda traz para o operador, supervisor, o responsável da operação, muitas informações importantes, como, por exemplo, se ela é em todo o contorno ou se ela é intermitente, se vai ser soldada na obra, no campo, ou vai ser soldada dentro de uma bancada, dentro de uma oficina, se vai existir, por exemplo, um tratamento térmico, algum outro processo adicional. E todas as informações que existem acima da seta significa ao lado oposto da soldagem. E todas as informações que estão debaixo da linha da seta significa do lado da soldagem. Este processo ele requer muito cuidado, não só do operador, mas do equipamento, dos consumíveis. Existe toda uma preparação porque ele além de ser muito importante, porque ele une um conjunto que pode ser muito solicitado por meio de esforços, ela é um processo que ele pode ocasionar muitos defeitos, como, por exemplo, ângulo excessivo de reforço, cavidade alongada, concavidade excessiva, convexidade excessiva, deformação angular, desalinhamento, embicamento, falta de fusão, falta de penetração, inclusão de escória, mordeduras, perfurações, porosidade vermiforme, rechupe de cratera, solda em ângulo assimétrico e reforço excessivo. Fora as trincas, como trinca interlamelar, trinca irradiante, trinca longitudinal, trinca na margem, trinca na raiz, trinca ramificada e trinca transversal. O processo de soldagem ele pode ser realizado num único passe, ou dependendo da espessura da peça ou da junta soldada, em vários passes. O importante é que em cada passe seja feita uma boa inspeção. Outro tema importante em soldagem é o tipo de chanfro. Podemos ter chanfro em U, em V, junta em L, junta sobreposta, posição de soldagem vertical, posição de soldagem sobre cabeça. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado antes e durante o processo de soldagem. Um outro assunto muito importante para ser observado é as zonas de uma junta soldada. Então eu tenho o meu metal base e tenho a minha solda, que nós chamamos de zona fundida. Entre o metal base e a zona fundida, nós temos a zona de ligação e a zona afetada termicamente. Sempre que nós fazemos uma inspeção numa solda, a gente tem que considerar o cordão de solda e 25 milímetros ou 1 polegada de área adjacente de cada lado da solda para poder ser observado. Existem algumas nomenclaturas, principalmente nos eletrodos, né?
onde, por exemplo, o E significa eletrodo revestido. O número 60 ou número 70 é o valor da resistência à tração, que nesse caso aí é 60 KSI ou 60 PSI. O número 1 significa a posição, e o número 1 significa todas as posições. O número 3 e o número 8 é o tipo de revestimento. E depois, quando tem alguma informação adicionada a mais, né, depois do traço, significa que é alguma informação de composição química ou coisa desse tipo. EPIs, né, nem precisa ser comentado. Todo soldador tem que estar com seu equipamento de proteção individual, como, por exemplo, capacete, máscara, luvas de raspa ou luvas de vaqueta, aventais de raspa, mangotes, perneira, bota de segurança, sem contar que é muito importante a iluminação e a ventilação. Existem situações que se faz necessário uma exaustão dos fumos que alguns processos de soldagem provoca. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Soldagem. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto soldagem e brasagem. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!